perto de ti. Não importa o quanto você se perdeu, eu ainda te chamo de filho meu. Filho, eu sempre estive aqui mesmo quando você quis fugir, meu amor. Não tem ponto final, sou abrigo no temporal. Eita! Te vi nas madrugadas frias, procurando paz nas alegrias vazias. Mas eu sou o que tua alma quer, sou aquele que nunca te deixa a pé. Não é tarde pra voltar, eu tô aqui pra te abraçar. Filho, eu sempre estive aqui mesmo quando você quis fugir, meu amor. Não tem ponto final, sou abrigo no temporal. Filho, eu sempre estive aqui mesmo quando você quis fugir, meu amor. Não tem ponto final, sou abrigo no temporal. Filho, eu sempre estive aqui mesmo quando você quis fugir, meu amor. Não tem ponto final, sou abrigo no temporal. Boa noite, queridos! E a paz seja com todos. Mais uma vez, nós aqui juntinhos, hein? Hoje, dia 28 de julho de 2021. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez representando a igreja do qual fazemos parte. Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade também ao Ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos, queridos. Estou vendo aí que tem um pessoalzinho já chegando com tudo, e glória a Deus. Tá aí a Sandrinha Mello, a Tamires Marcelli, Augusto Sato, quem mais? Pastor Mário Sato, Rodrigo Sato. Nossa, muito Sato aí, hein? Que legal. Quem mais tá por aí? Quem tá mais por aí? Vamos lá. Gente, eu vi entrando agora, não lembro o nome de quem eu vi. Alzira, Simone Ravaiani, Juliana Arruda. É isso aí, pessoal fiel. Hoje nós vamos fazer rapidinho aqui a nossa live, glorificando o nome de Jesus por tudo que ele fez por nós esse final de semana, né, gente? Tudo que ele fez por nós nesses dias, e ele continua fazendo. Gente, aqui dentro tá um calor. Eu tô pegando fogo. Com licença. Tempo maluco, né? Como tava aí? Onde você estava de manhã, à tardezinha, ventou muito. Gente, parecia que ia cair a casa, parecia que ia cair tudo, né? De tanto vento. O que foi aquilo, pessoal? A Ju Arruda aí. Gente, vocês passaram também, assim, eu não tive muito medo, né? Eu tive medo pelas igrejas, telhados, essas coisas, né? A gente fica com medo dos telhados, árvores, né, caírem. Mas que ventania foi essa, né?
Foi no fundo, no fundo, no fundo, foi lindo. E agora nós estamos aqui. Falei de calor, lembrei da ventania. Sandra Mara Rocha, seja bem-vinda. João Batista. E é isso aí, gente. Gente, eu tô assim um pouquinho desconectada hoje. Porque a gente passa de uma idade, a gente desconecta fácil das coisas, mas de Jesus não. De Jesus não. A gente fica desconectadinha assim do que está acontecendo na vida, tal, mas de Jesus nunca. Ele é a nossa única esperança, ele é o nosso único refúgio, a nossa única fortaleza, ele é o nosso único refrigério. E não adianta a gente tentar outras coisas, porque só nele nós temos realmente alívio para nossas almas, só nele a gente tem segurança. E hoje eu tô brincando muito, sabe, gente? E daí eu tenho, de repente, ser a pastora aqui de novo. Então vou dar uma dica para você, tá? Você que espera de uma pessoa, porque ela é sacerdote, que ela seja uma pessoa, como dizer, apática, aí, gente, você já quer uma idolatria, né? Ontem mesmo eu estava indo para a igreja do Recanto, aí eu e minhas lorotas, né? E lá onde eu moro, gente, tem muita igreja católica, né? E tem muita freirinha. Aí eu tava vendo as freirinhas atravessando a rua e dá uma super dó, né? Porque queira ou não queira, dedica aquilo que crê, né? Eu fiquei com dó das freirinhas, né? Passava uma magrinha, outra mais gordinha, todas elas de óculosinho. E parecia até coisinha de desenho, né? Daí eu pensei, nossa, as pessoas, elas querem que os seus líderes religiosos, os seus servidores, tenham uma vida assim, né? Totalmente devota, na roupagem. E é bem o que o ser humano espera do outro que está exercendo um cargo de sacerdote, né? E quanta dor não tem lá dentro, quantos sentimentos, né, gente? E daí eu fiquei pensando, falei, Senhor, o Senhor não é assim. O Senhor não quer para os seus filhos que eles se apaguem, né? Pastora, você está indo contra a Bíblia, contra a religião? Não, gente. Eu acho que tem coisas que a gente deixa de fazer por amor à palavra mesmo. O pecado nós deixamos de fazer porque a gente ama a palavra, a gente ama a própria vida da gente, a gente ama a salvação, porque de alguma maneira a Bíblia ela nos mostra que o pecado ela nos separa de Deus e o pecado faz muito mal para nós mesmos. Independente até da salvação, você pode perceber o quanto o pecado ele traz para a vida da gente uma cobrança. O pecado, eu falo sempre assim, lembra da lei da gravidade, né? Que se você jogar um objeto aqui, ele cai, né? Não tem outra. E o pecado é tipo uma lei mesmo que há no mundo espiritual, acoplado com o mundo físico, que o pecado, independente da salvação, independente da religião, o pecado nos traz muita desgraça, vamos falar a palavra correta. Então, muitas das coisas que as pessoas estão passando hoje, a nossa sociedade, é fruto do nosso próprio pecado, gente. É fruto de todo o pecado que a gente aplaude, que a gente cultua, que a gente esconde. É o pecado que está aí à porta da vida de todos nós. Só que eu percebo que as pessoas querem nos sacrificar em religiosidade. Então, eu acho a religiosidade algo muito perigoso, porque as pessoas começam a formalizar na mente delas que a gente tem que ter um palavreado, lógico, não vai ter palavras torpes, mas que tem que ter um tipo de posicionamento, e nem quando, né, na história da igreja, nós iríamos parar em frente de um celular para cultuar a Deus juntos, né? E hoje nós fazemos isso. Não posso negar que cultuar juntos no mesmo ambiente é outro nível. Só que a gente vai criando assim regras. Eu venho de família europeia. E, gente, o que mais tem na família europeia são regras disfarçadas.
sabe? Isso é feio, isso é ruim, não senta assim, não pode isso, não pode aquilo. E eu lembro que a pastora Clau, ela falou assim, gente, isso daí vem do romanismo, não preciso falar mais nada, né? E ontem, quando eu tava vendo, paz Ritinha, beijos lindona, ontem, quando eu tava indo para a igreja e vi as freirinhas, falei, Senhor, é isso que as pessoas querem de mim. Eu vou falar bem claro, tá? É isso que as pessoas querem de mim, Senhor, querem me ver com aquela bata, com aquele jeitinho, Ai, eu falei, não, para servir a Deus eu não preciso disso, Deus me fez verdadeiramente livre. E aí a gente vai nas escrituras, você está condenando elas? Não, gente, de maneira alguma. Cada um sabe aonde coloca a sua fé, cada um sabe o que veste, cada um sabe o que come, mas como as pessoas, elas precisam, né, dessa simbologia de sacerdócio, né? E se você for nas Sagradas Escrituras junto comigo, aí tu vai lembrar que tinha um cara lá na Bíblia chamado João Batista, que ele se vestia de maneira muito estranha. E ele também comia um cardápio super estranho. O cara era super diferente. Ele, antes de ir lá nas sinagogas, o cara ia na beira do Jordão e começava com um discurso, gente, pra lá de diferente. Eles estavam acostumados a estudar a Torá, estudar os livros sagrados e ficar lá, né, esperando o Messias vir. Mas o tal do João Batista, que era bem diferente, bem fora dos contextos da época, não estava com roupa sacerdotal, não estava num ambiente sacerdotal, e ele fazia ali do Rio Jordão a sua igreja. E as multidões se juntavam para escutar João falando. E João tinha o quê? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus já é chegado. Gente, entre toda a multidão ouvindo, tinha também lá o Herodes, né? Que ele estava ouvindo, o Herodes da época, que Herodes era um título, na verdade, né, gente? E estava lá o Herodes, ele também chegou aos ouvidos dele, que o tal do João Batista, o cara esquisitão como eu e como muitos de nós, o cara esquisitão estava falando que Herodes estava errado por estar pegando a mulher do seu irmão. Ele chamou ele de adúltero. Gente, isso deu o que falar. Porque aquele cara super estranho, chamado João Batista, ele tinha, apesar de toda a diferença dele de localização, de vestimenta, de cardápio, o cara, ele tinha dentro dele as verdades de Deus. E ele pregava o que? A santificação, ele pregava a pureza, ele pregava que aquele que estava sobre o povo estava cometendo adultério. Isso ocasionou para João Batista a prisão e a morte, né? A gente sabe disso. E se você olha para as Sagradas Escrituras, Deus, ele usa de pessoas muito diferentes para fazer os projetos dele. Mas a nossa sociedade em geral quer chegar e achar um homem de terno, quer achar um homem, para começar, um homem no altar é muito engraçado, gente. Quando as minhas ovelhas vão apresentar a pastora, as pessoas sempre, as visitas, elas procuram a figura masculina, elas começam a procurar um homem para cumprimentar, para conversar. E daí quando fala, não, essa é a minha pastora, as pessoas ficam até sem jeito, sabe? Eu percebo que as pessoas ficam até desajeitadas sobre a situação, não vou negar. Eu também gostaria de ter um homenzarrão ali para falar, não, é esse daqui, né? O pastor é meu marido, tal. Eu adoraria, mas não tem, gente, né? Eu tive que dar continuidade a obra de Deus. Você vai falar, teve, pastora? Tive horas. Deus colocou na minha mão por enquanto, não sei até quando, mas ele colocou e eu dou continuidade. E isso, gente, ó, é desde que eu era bebezinha, né? Eu lembro que meus pais contavam que minha mãe não podia ter filhos, meus pais não podiam ter filhos, e graças a Deus, né, eles demoraram 4 anos para me fabricar, e nem souberam fabricar direito não, mas eles demoraram 4 anos para me fabricar. E por obra de milagre, eu nasci.
E quando a minha mãe estava grávida, óbvio, né, gente, não tinha o tal do ultrassom, né, que hoje sabe até o formato da criança. Naquela época era o espírito do adivinha que pegava as pessoas e elas ficavam lá. Vai ser menina, vai ser menino, né? A barriga tá pontuda, não tá? Eu sou dessa época, gente, sabe? Não tinha chá revelação, não. O chá revelação era quando nascia. Eis que eu tô aqui. Então todo mundo falava, os missionários têm que ter um filho homem para dar continuidade no ministério dele. E daí, como eu já contei várias vezes, nasce aquela bebezinha, bem branquinha, cor-de-rosa, que era eu. E trazendo um estrago danado para a vida dessa gente que não presta. E eles começaram a falar, imagine, mulher não vai dar continuidade. Eu escutei isso a minha vida inteira, né? Mulher. E gente, não é fácil não. Aí a turma fala muito de racismo. Eu quero dar uma notícia. Eu cresci na periferia, São Paulo, cresci, né, no meio do povo evangélico e a maioria eram de outras etnias sem ser a minha. Então eu passei também o preconceito, porque na época eu era uma criancinha loirinha. E mulher, gente, mas as pessoas falavam muito. E até hoje, né, depois de meio século, as pessoas olham para mim ainda e falam, ela. Só que eles esquecem que tanto os homens quanto as mulheres que levam o evangelho de Jesus Cristo a sério são perseguidos por amor a Cristo, são injuriados, são desprezados por amor a Jesus Cristo. E todos nós, de alguma maneira, padecemos por amor da palavra de Deus. E, além de tudo, né, gente, eu também sou meio tipo João Batista, que é meio estranho para dizer as coisas, mas eu creio plenamente na palavra de Deus. Que diminua eu, que diminua você e cresça Jesus Cristo através de nós. Então, quem se prova na minha vida? Jesus, gente, porque eu não tenho nada para oferecer, eu não sou nada que as pessoas esperam, diferente em tudo, mas o Jesus que eu creio, que eu clamo, que eu amo, ele tem que ser exaltado, é ele quem faz os milagres, é ele quem realiza as grandes obras, é ele que sustenta tudo. E o mais interessante, gente, aí a gente lembra também naquela passagem de Gideão, que eram milhares para ir lutar, e o Senhor falou assim, olha, Gideão, tudo quem tiver acabando de casar, que tiver covarde, você deixa aí, manda os caras voltar, que tá com medo, manda os caras voltar para casa dele. Voltaram, aí sobra mais um tanto, que agora me falta a memória. De repente o Senhor falou assim, não, eu não quero que falem que ganharam essa guerra, porque tinha muitos soldados, eu quero que saibam que estão ganhando essa guerra pela minha força. E acabaram ficando lá os 300 e poucos lá, 300, né, os 300, se eu não me engano. Aí eles ficaram lá e ganharam a guerra fazendo ainda o quê? Barulho, né, gente? Barulho. E é interessante isso, que Deus ele gosta de mostrar que não é o homem, é ele, não é a mulher, é ele, gente. É ele quem age. Se nós lembrarmos também, lá no Monte Carmelo, estava aquele povo de Israel todo duvidando se Deus era Deus ou se Baal era Deus. Aí ele tá lá, que você já sabe dessa história, ó. Até quem nunca leu a Bíblia sabe dessa história. Se Deus é Deus, se Baal é Deus, aí chega lá Elias sozinho, gente, sozinho. Deus ama essas histórias assim, Elias sozinho, né? Provou que Deus era Deus, matou não sei quantos profetas de Baal, de Astarote, né? 400 de um lado, 400 do outro, e venceu a guerra. Deus ama esses desafios, sabe? Porque ele prova que não é o homem, é ele quem faz a obra, não é a mulher, é Deus quem faz a obra, é o Senhor que opera milagres. Se você também observar, né? Vamos sair um pouquinho de João Batista, que João Batista, por falar a verdade, ele foi decapitado. E a pastora Cláudia me falava, Kelzinha, qualquer dia eu coloco a cabeça na bandeja de prata, porque de tanto que você fala as coisas, né? Mas ela era igualzinha. Aí, se você for pro apóstolo Pedro, gente, o apóstolo Pedro era o cara mais improvável de todos. Grosso. Perguntava o que não devia, falava onde não era, cortava a orelha do soldado, se lançava para a água, de repente afundava. O cara era um dos mais improváveis. Chega na última hora, a hora que Jesus está sendo lá julgado, o cara vai lá, antes que o galo cante, por 3 vezes ele negou Jesus. Não, o cara era o mais improvável.
né? Se você observar bem, Judas Iscariotes, ele era mais que teria probabilidade de ser o bambambam no meio da história, porque o cara segurava o dinheiro do ministério de Jesus, o cara estava lá sendo chamado de amigo, né? Provavelmente ele tinha uma boa articulação para chegar lá e vender Jesus por 30 moedas de prata. Pensa comigo, né? Mas o Pedro, muito improvável, deixa de ser discípulo de Jesus pelo fato de ter negado. Jesus o chama de volta para o ministério. Diga aos meus discípulos que eu ressuscitei também a Pedro. Mas lá em Atos Apóstolos, depois na continuidade da igreja, depois da ascensão de Jesus Cristo, Pedro, a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, aonde ele passava, a sombra dele ia curando. Então as pessoas iam colocando os enfermos, né, nas beiras do caminho, para que ao menos a sombra de Pedro passasse e curasse os enfermos. Gente, é muito forte. Eu sei que Pedro é descrito na Bíblia que ele era um dos mais altos. Porém, pensa bem, devia ser uma sombra bem grande, né? E as pessoas colocavam à beira do caminho os seus enfermos para que ao menos a sombra de Pedro passasse e as pessoas eram curadas. Então veja, Deus aí prova que ele escolhe uma pessoa que é muito capacitada. Deus escolhe, gente, e ele faz a obra. Ele escolhe, ele corrige, ele ensina, ele faz a obra, ele faz serviço completo na vida do ser humano. Então, observa bem que o Senhor é o mesmo de ontem, é o de hoje e eternamente. E pessoas improváveis como eu, como você, Deus está muito afim de nos usar nas mãos dele para provar que é a glória dele que se manifesta em nós, é a presença dele que se manifesta em nós, em nossas vidas. Há coisas acontecendo agora na vida de cada um que está fora do nosso controle. E o que é ansiedade? Ansiedade é quando a gente percebe que as coisas, estou falando assim, num modo mais simples, né? A gente percebe que as coisas saíram do nosso controle, a gente fica super assim, afoitos a fazer, sabe que não tem possibilidades, a angústia vai tomando conta de uma tal maneira e a gente fica pensando o que vai ser de mim, o que vai acontecer, pensando num futuro que talvez nem chegue. Aí o ansioso fala, eu vou morrer. Mas enfim, a ansiedade vai tomando conta da vida das pessoas. E tem coisas na vida de cada um de nós, hoje mesmo, que já saiu do nosso controle, gente. Tem coisas que saem do nosso controle. E se a gente não crê que Jesus está no comando da situação, se a gente não crê que o Senhor está no comando da nossa vida, nós vamos nos tornar cada vez mais uma sociedade que se diz cristã, mas é uma sociedade doente. Uma sociedade que fala em Cristo, mas não crê que Ele está diante dos nossos problemas. Nós passamos a ser uma sociedade que canta músicas espirituais, mas na verdade não vive a letra que está cantando. A gente fala que o Senhor é para Ele, por Ele, todas as coisas, mas na verdade nós fazemos para nós mesmos todas as coisas na vida. E não é dessa maneira. A partir do momento que a ansiedade ela vem tomando conta da vida da gente, a angústia, o desespero do futuro, nós colocamos sobre os cuidados e as mãos do nosso Deus, crendo verdadeiramente, vamos dormir melhor, vamos acordar melhor, vamos viver melhor, viver cada situação, cada momento, crendo que Deus é por nós. E a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, muitas vezes a gente se atropela para levar uma notícia, se atropela para contar alguma coisa. Eu vejo que muitos entre nós têm um desespero de chegar e ser o primeiro a trazer a notícia, o primeiro a falar as coisas, o primeiro a comer, o primeiro. E a palavra de Deus, ela fala bem claro, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Isso serve até mesmo no nosso dia a dia, porque quanto mais a gente corre, gente, mais para trás a gente fica. Quanto mais a gente se desespera, mais insuportável a gente se torna. Mas quando nós cremos verdadeiramente que o Senhor é Deus, que Ele é o realizador de obras, que se nós esperarmos nele, Ele é Deus justo, fiel, companheiro, abençoador para fazer obras maravilhosas na nossa vida. Então, tem coisas que saíram do nosso controle? Tem sim. Eu tô assim, de coisas que já saíram do meu controle há muito tempo.
há muito tempo. Ou eu pensava que estava no meu controle e percebi que não. Mas o que dá paz de espírito é crer e saber que Deus não perde o controle, que Deus continua na direção de tudo. É muito interessante, gente, quando eu vou fazer vários atendimentos, eu faço vários atendimentos sutilmente, as pessoas não veem que eu estou tratando com elas. E é engraçado que as pessoas elas começam a pregar a Bíblia para mim, mas não estão vivendo ela. Eles começam a recitar a Bíblia, começam a rotar a inteligência, a rotar a capacidade espiritual. Não sei se ficam com medo de se sentir inferior perto da minha pessoa, conversando comigo, não quer parecer mal. Mas eu olho bem e falo assim, mas por que sabe tanto e está passando situações tão difíceis no seu ânimo, na sua alma? Porque, queridos, aí vem a palavra de Deus se cumprir. A fé sem a obra, ela é morta. Também, a letra sozinha, ela mata a gente. Mas a letra, o conhecimento, a sabedoria, o conhecimento, vamos falar melhor, o conhecimento, sem o Espírito de Deus, a letra mata. O conhecimento, ele mata. Então, tem muita gente que está conhecendo bastante da palavra de Deus, está conhecendo bastante sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, mas não tem o Espírito de Deus. E aonde não tem o Espírito de Deus, a letra mata. Somente conhecer o que está escrito, somente conhecer as ideias dos cristãos vai matar, porque é necessário o Espírito de Deus, porque o Espírito vivifica. Você vê que o tempo inteiro nós estamos conversando da palavra de Deus. Não vou falar em live detalhes, mas ontem, no segundo culto, o Senhor fez com que eu ficasse com as crianças lá na Germânia. Gente, uma pastora, né? Que é a dirigente da obra, que é a presidente da obra, ficar cuidando das crianças da igreja. É meio fora da casinha, não é não? É bem fora da casinha, gente. Esse ministério eu tive lá no início da minha jornada. Mas ontem o Senhor colocou no meu coração para ficar com as crianças. E, gente, foi maravilhoso. Eu tive um papo com um dos pequenininhos lá. Depois eu tive a permissão dele para poder falar com a vozinha dele. E foi uma coisa desvendadora. Deus desvendou algo muito forte, né? Algo que ele estava... Não é assim, abuso, nada disso, mas algo forte que ele estava passando. E foi muito importante. Eu estava lá com eles, eu já nem tenho mais essa paciência, né? Meus 53 anos, paciência com criancinha, mas eu desejei muito estar com eles. E numa das atitudes de um pequenininho, né, Jonatas? De um pequenininho lá, ele... uma capacidade de desenhar, gente, ele nem sabe falar, mas ele desenha coisas assim, que eu fiquei abismada. Ele pega o giz assim na lousa da igreja, em 2 minutos ele faz um navio, em 2 minutos ele faz um personagem de um desenho, ele vai assim, sabe, parece que pega uma coisa nele e ele começa a desenhar avião. Eu falei, desenha um avião pra mim, ele desenhou um avião assim, um jato. Gente, eu fiquei assim, que capacidade, mas de repente a criança, ele começa a socar alguma coisa. E eu vi que não era da índole dele. Aí eu parei, o Espírito Santo me tocou, e eu entendi porque eu estava ali. Eu entendi porque todo aquele momento que eu estava com todos eles significava aquela situação. E outra garotinha que não sai também do meu coração, e eu estou intercedendo por ela, né, que ela me abraçava, tia, até foi engraçado, porque um deles fala, ela não é tia, ela é pastora. E ela é tia, sim, ela é minha tia. Ela fazia assim, era muito engraçado. Tudo mal sabendo falar. E daí o Dom Victor, ele falava bem assim, ela não é tia, ela é pastora. E, gente, ficou uma briga de dinossauro. E isso que ele achou que a menina era linda, né? E ela é mesmo linda. De repente, eu fui escrever meu nome para eles verem qual é o meu nome. E pus meu nome, Raquel, né, gente? Eu falei, gente, aqui tá escrito Raquel, meu nome. Aí o Dom Victor, né, ele pega e olha bem pra mim, escuta aqui, o seu nome não é pastora? Seu nome não é pastora? Gente, ontem o Victor,
ele levou o maior choque da vida dele sobre a minha pessoa, que eu não me chamava pastora, eu me chamo Raquel. Eu achei muito engraçado, gente. É como falar o mecânico, né? Ô mecânico, oi carteiro. Mas o carteiro tem nome, o mecânico tem nome, né, gente? Oi padeiro, o padeiro tem nome, né? E pastora é mais algo semelhante a isso. Aí eu ri muito, gente, eu ri muito com eles. Mas eu vi que tinha um propósito de Deus e eu fiquei muito feliz, porque ainda o meu ministério com os pequenininhos estava certinho, sabe? De entender, de compreender, de conversar. E você vai perguntar, pastora, você é a favor de psicólogo? Sou sim, gente. Psicólogo cristão, tá? Cristão que não vai também evadir a tua privacidade com a igreja deles. Mas ainda o pastorado bem feito, né, sem querer crescer muito, mas cuidando do pouco que tem nas mãos, que às vezes a gente quer centenas e milhares, mas não está cuidando de uma criança, né? Não está cuidando de um casal. E fez muito bem, gente, sabe? Eu lembrar que esse ministério é tão importante ainda, quando ele é bem feito. Porque eu tô naquele momento, pastora magoada, né? Pastora machucada, ainda brinquei com a Sandra Augusto hoje. Tô com raiva hoje, né? Tô com muita raiva hoje. E eu tava assim, eu não vou fazer live porque eu tô com raiva de todo mundo, né? Brincando com eles. Mas na verdade é um coração partido, né? Porque quando você cuida muito de uma ovelha, você abre mão de muitas coisas por uma ovelha que você ama muito. Você abre mão de tantas coisas, até mesmo do altar. De repente essa ovelha te dá um chega pra lá, é difícil, gente, é difícil, viu? Você é pastor só quando você não pega o cajado e tira o mal da cabeça deles. Ah, eu sou pastora linda, eu nunca vou deixar você, pastora, você é linda, você é maravilhosa. Gente, quando alguém começa com muita elogio, eu já fico por dentro, arreia de mim, Satanás. Pra trás de mim, Satanás, né? Você é maravilhosa, você é incrível, eu nunca vou te deixar. Ai, você é perfeita. Fala mesmo, pastora, que eu preciso de correção. Gente, quando a correção vem, que eu nem tô afim de dar, mas a correção ela vem, a pastora deixa de ser maravilhosa, viu? Deixa de ser bonita, deixa de ser querida, deixa de ser amável. Então, iludido é quem acredita em elogios, tá, gente? Tem tanta coisa, não. E eu tô nessa fase agora, quando vem as ovelhas, eu falo assim, eu tô cuidando, até quando, né? Aí fala assim, pastor, eu nunca vou te deixar. Eu falo, até quando, né? Aí as pessoas falam assim, eu te amo. Eu falo, até quando, né? Até quando eu não descobri que meu nome é Raquel? Até quando eu precisar pegar o cabo do cajado e catar pelo pescoço, né? A gente é muito querida, enquanto faz o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam. A gente não é diferente com o papai, não, viu? Não é diferente com o papai, não. As pessoas amam Jesus, amam o papai, o Espírito Santo, enquanto tá dando tudo o que quer. Oi, Grazi, tá por aí, Grazi? Stephanie, beijo para as minhas meninas lindas. Gente, então, o papai não é muito diferente, não. Tanto é, gente, quando eu perdi a pastora Clau, aí eu provei o meu cristianismo, né, gente? Porque até perder um casamento, tudo bem, perder uma gestação, tudo bem, né? A gente supera, ser traído na igreja, a gente supera. Mas perder alguém que era, gente, era tudo que Deus tinha dado de bom nessa terra, que para mim era minha mãe, minha pastora, minha amiga, minha conselheira, meu lar, né? Ela era meu lar, ela era pedaço, parte de mim, né? Então, eu achava que se eu perdesse a pastora Clau, eu não ia sobreviver, eu não ia conseguir, sabe, gente? E bem na hora que eu perdi a pastora Clau, assim, bem na hora mesmo, eu já comecei a glorificar a Deus. E eu vou repetir quantas vezes for necessário. Eu vi que eu só tinha Ele mesmo naquela hora. Que Ele era meu tudo. Ele era
O meu Senhor, Ele era o meu Redentor, Ele era a minha vida, que eu só tinha Ele realmente para continuar tudo isso. E ali eu provei que eu sou cristã de verdade, gente. Tô provando, há 4 anos e meio eu tô provando, quinta-feira, hoje 28, né, 29, 30, quinta-feira seria aniversário da minha mãe. E é doloroso, gente, olha, é bem complicado, viu? Não é fácil não. Mas em nenhum momento eu cogitei em deixar o evangelho. Em nenhum momento, gente. Em nenhum momento eu cogitei em mudar, em blasfemar, em falar, ai, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Em nenhum momento eu pensei em fazer algo semelhante a isso. Aqui minhas baterias estão tudo acabando aqui, gente. Algo semelhante a isso, sabe, gente? Então, em nenhum momento. E tem muita gente assim, ó, que qualquer coisa que dá errado, qualquer pagamento que não vem, Deus esqueceu de mim, eu não vou na igreja, qualquer pessoa que não cumprimentou, a pessoa fala assim, eu não vou mais para a igreja. Obrigada, Stephanie, você também é uma bênção, viu, querida? Que Deus te dê forças aí para aguentar a jornada. Michele também tá por aí, glória a Deus. Então, gente, é bem... Eu vejo muita gente assim, sabe? Eu tô desanimado, talvez para mim mesmo nem tem coragem de falar, mas eu sei por outras bocas, né, que vai falando assim, Deus esqueceu de mim, Deus resolve para todo mundo, eu tô deixando de crer em Deus, porque não recebeu alguma coisa, gente, sabe? É complicado. Então Deus é bom para as pessoas enquanto Ele faz o que as pessoas querem. Deus é o Deus da minha vida enquanto Deus da minha vida está fazendo o que eles querem, né? Então é algo bem complicado, é algo bem difícil, gente. E que o Senhor possa levantar mais pessoas com coração como a maioria de nós, né? Que o ama, mesmo Ele não dando aquilo que a gente se propôs a receber, né? A gente se propõe a receber alguma coisa. A Antônia tá por aí também, né? Beijos, Antônia. Ritinha, você foi forte e ainda é. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado mesmo, Ritinha. Deus tem cuidado. Gente, tem horas que eu tenho vontade, assim, sumir de eu mesma, sabe? Mas nunca de Deus. Às vezes eu tenho vontade deixar eu para trás. Eu tenho vontade de deixar para trás às vezes, falar assim, Raquel, fica aí. Eu estava até comentando agora há pouco com o Augusto e a Sandrinha, que estão mais perto, eu falei para eles assim, gente, desde que a pastora morreu, além do luto, veio um peso muito grande em cima de mim, né, em tudo, porque era gostoso ter a pastora Clau adiante da situação. E eu deixei de ser eu, gente, né, eu tô quase com a bata da freirinha que eu falei no início, tô quase. E é difícil, sabe, eu sou pastor o tempo inteiro, até eu sozinha, gente. E agora de pouco a Sandrinha falou assim, minha pastora, eu falei, Sandra, vai catar coquinho. Falei assim mesmo, coitada da Sandra, sabe, a gente acabou rindo muito. Falei, Sandra, vai catar coquinho, eu sou a Raquel, Raquel. A Raquel. Gente, porque chega uma hora, você fala assim, meu Deus. Meu Deus, cadê a minha identidade? Cadê eu, né? E a gente fica nessa situação complicada. Mas Deus mesmo, eu não tenho pretensão nenhuma de abandonar a fé, gente. Eu não consigo pensar em viver uma vida sem Jesus. E todas as minhas orações, eu brigando com as lâmpadas aqui, tá, gente? Todas as minhas orações, gente, o que eu mais peço é para eu nunca magoar o Espírito Santo. Eu nunca, assim, ofendê-lo de uma maneira agressiva a Deus, eu nunca fazer para ele o que as pessoas fazem para mim, eu nunca ser ingrata. Eu não quero ser ingrata com ele, eu não quero magoá-lo, eu não quero falhar, e se eu falhar que ele venha me perdoar, né? Você não falha? Eu falho, gente, mas tem coisas que são mais fortes ao meu ver, tá? Ao meu entendimento. Tem coisas que são mais fortes para mim. Então, eu não quero magoá-lo, eu não quero ofendê-lo, porque eu amo estar com Jesus, gente. Eu amo a companhia de Deus na minha vida. Quanto mais a gente fica, às vezes, sozinho, mais isolado de ter família, pessoas,
mais a gente se aproxima de Deus. E é uma experiência, é bem diferente, gente. É bem diferente, é muito gostoso ter amigos, é muito gostoso ter parentes, é muito gostoso ter um love, é bom ter um love na vida. O love preparado por Deus, tá, gente? Se o love não for preparado por Deus, é morte, tá? É morte física, é morte eterna. E é muito gostoso, tá, com as pessoas, mas ter um momento a sós com Deus é muito especial. Paz, Manuel, saudade já de você com a gente. Solange tá aí também. E é bom ter Deus, gente. E não é ter Deus assim para os outros verem. As pessoas precisam ver que eu tenho Deus. É legal as pessoas enxergarem que a gente tem Deus, sabe? É muito 10. Mas ter Ele para estar com a gente é muito, muito, muito melhor. A companhia de Deus é insubstituível, gente. Ele traz esperança, Ele traz calor. Ele é a companhia perfeita, porque as pessoas, elas ainda que nos amam, elas ainda nos medem muito, mas Deus não, Ele nos perdoa. Ele é bom, gente. Ele é muito bom. Ele preenche os espaços que estão vazios na vida da gente. Ele dá certeza do milagre. Ele dá certeza de acontecimentos. A bondade de Deus é extrema. Então, uma das coisas que eu tenho muito medo é ficar sem a companhia dele. Sem a companhia de Deus não dá para viver, gente. É impossível. Então você pode fugir de tudo, você pode fugir de todos, menos dele. E quando ele nos corrige, gente, é para o nosso bem. Às vezes eu acordo já de manhãzinho e falo, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para me ensinar, me ensina, Deus. Me corrige. Faça em mim a tua vontade, faça em mim o teu querer. Gente, é maravilhoso isso. Porque quando a gente pensa que está acertando com as pessoas, com os filhos, com a família, a gente percebe o quanto é errado, né? E Ele é o que nos ensina. É isso aí, companhia de Deus. Ih, ficou séria a coisa de repente, hein? De repente nós ficamos sérios aqui. Eu separei um salmo pra gente compartilhar junto, tá, gente? É o Salmos 20. Se você quiser me acompanhar ouvindo ou lendo, junto, Salmo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leva o efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Amém? Então que o Senhor possa cumprir essa oração, Salmos 20, também na nossa vida, em nome de Jesus. E para nós terminarmos a nossa live naquela chavinha de ouro que a gente gosta, né? Aquela chavinha, vamos virar aquela chavinha de ouro, glorificando o nome de Jesus? Eu vou pedir para você escrever agora uma frase bem inspirada, falando para Jesus que é impossível viver sem Ele, tá bom? Que é impossível, que você não consegue viver sem Ele, que você não quer viver sem Ele, não sei, mas mostrar que você precisa dele, que não consegue viver sem Ele. Tá ligado? Então vamos começar?
Cada um escreve aí a sua frase e eu vou tentar, na medida do possível, ler a tua frase também. Vamos lá? Você vai escrever que não consegue viver sem Jesus, alguma coisa nesse sentido. Vai lá, vamos ver. Quem vai ser o primeiro aí? Tô esperando agora aqui chegar aí nos seus ouvidinhos, é o que eu tô falando, para que você comece a escrever. Vai lá. Vai lá, pessoal. Amém. Pastor Mário, você também, que Deus te abençoe. Vai lá, gente, você não consegue viver sem Jesus, que é impossível. Você vai fazer a sua frase inspirada agora aí. Vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô esperando as suas frases chegarem. Maria Marcolina, Jesus, eu não consigo viver sem você. Stephanie, impossível viver sem teu amor, já não posso viver sem tua graça. Impossível viver sem teu amor, já não posso viver sem tua graça. Simone Ravaiani, Jesus, eu não vivo sem a tua presença na minha vida. Solange, Jesus, não vivo sem você. Juju, Jesus, eu não quero nenhum dia sem você. Todos os dias, quero você, todos os dias eu possa te servir. Iris Lene, Jesus, sem ti, sou como um galho seco, não tenho vida sem ti. Alzira, Jesus é tudo para mim. Clotilde, sem Jesus eu não sou nada. Giovana, sem seu amor não consigo continuar. Deus continua cuidando de mim. Samuel, Jesus, tu és o meu oxigênio, o motivo do meu respirar todos os dias, mesmo nas minhas fraquezas. Michele, Jesus, eu não quero, não consigo, não quero viver sem você. Augusto, impossível viver sem teu amor, Jesus, força e refúgio e fortaleza. João, eu te amo, tu és tudo na minha vida. Grazi, nos momentos mais difíceis e conflitos mais profundos na minha alma, o meu socorro veio do Senhor Jesus. Não posso viver sem tua presença. Mário, verdade, pastora, eu dependo 100% de Jesus Cristo para viver. Ele está me sustentando até hoje e vai continuar sustentando até o final. Ai, que bonito, hein? Vanusa Hengler, senti só falta ontem, lindona. Jesus, o Senhor é a minha vida. Rodrigo Sato, convidado para pregar no sábado, Rodrigo. Impossível viver sem Jesus, tu és o ar que eu respiro, eu preciso de ti cada vez mais. Rodrigo, se você confirmar aí que vai pregar, já coloca o joinha. Sandrinha, Jesus, eu te amo, eu não posso viver sem ti. Aleluia. Impossível viver sem teu amor, já não posso viver sem tua graça. Meu mundo encontrei. Estamos encerrando, ninguém mais vai escrever. Se você chegou depois também, escreve aí a sua frase, mesmo chegando depois, mesmo assistindo essa live depois. Você que está assistindo escondidinho, põe aí a sua frase. Ai, fofinha, fofinho, põe a sua frase aí, abençoado. Põe a sua frase. Se você é tão assim, envergonhado, né? Põe a frase lá para mim, então. Rodrigo, então, confirmado. Rodrigo Sato vai estar pregando no sábado, na Dutra. A Simone Ravaiani, que faz as propagandas agora, ela tomou essa parte aí nas mãos e ela faz muito bem feita. Jonatas Ranieri, Jesus, eu não consigo viver sem você. Oh, glória a Deus. Todo mundo aí glorificando o nome de Jesus. Gente, eu amo ver vocês escrevendo as coisas para Jesus, viu? Amo. Amo ver vocês glorificando o nome de Jesus. É maravilhoso isso, gente. É incrível ver esse povo fazendo a homenagem ao Todo-Poderoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de todo louvor. Escreva aí qual é o seu louvor preferido. Põe aí correndo, qual é o seu louvor preferido? Antes da gente terminar, vai lá, gente, eu amo interagir com vocês, eu amo isso. Qual é o seu louvor preferido? Escreve aí, pelo menos nos últimos dias, né? Qual é o seu louvor preferido nos últimos tempos?
nas últimas semanas, qual é o seu louvor preferido? Essas lives são bênçãos. Amém, Samuel. Amém. Glória a Deus. Que legal, gente. Qual é o seu louvor preferido nos últimos tempos? Conta pra mim aí. Eu amo ver você louvando a Deus, ver você falando das coisas de Deus. Eu tenho prazer de ver você aí glorificando a Deus. Muito prazer, gente. É maravilhoso. A Simone, a honra e a glória e o poder ao Rei Jesus. A honra, a glória, primeira essência. Gente, eu lembro da primeira essência, mas não sei como começa. Jesus, meu guia é. Meu louvor ao único que és digno de receber a honra e a glória, Samuel. Quem é esse, Joarruda? O Augusto, só me resta. Nos últimos tempos também. Só me resta te adorar, te adorar e dizer que te amo. Michele, tu és Deus, é lindo também. Do Victor é aquele Espírito que desce como fogo. Espírito, Espírito. Ele é das antigas, hein? Que desce como fogo. Simone Havaiani, me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer te preciso. Manuel, eu gosto de todos os louvores. Eu também, Manuel. Mas nos últimos tempos tá aquele mesmo que o Augusto escreveu. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra ti, eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. A partezinha assim, né? Porque dele, por ele, a Bizinha tá cantando bonito esse hino. Para ele são todas as coisas. Oh, glória a Deus, Rodrigo, o Deus do impossível. Deus do impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Brasa viva, Giovana. Legal, gente. Olha que lindo. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, né? E chega na hora de louvar a Deus, a gente esquece toda essa lista aí, né? A gente esquece as listinhas. João Batista, Jesus, meu guia é. Eu te amo, Jesus, eu não sei qual é não, sabe? Acho que é o mesmo, né? E dizer que te amo, te amo, te amo. Queridos, por hoje é tudo. Que o Senhor continue abençoando, que a gente possa continuar adorando a Deus no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito e na nossa carne também, que a gente possa glorificar o nome dele durante toda essa semana. Que Deus prepare coisas maravilhosas na tua vida em nome de Jesus. Eu não sei esse não, Irislene, mas qualquer dia você canta ele. Que o Senhor continue abençoando a cada um, viu, gente? Um beijo no coração de todos. Fiquem na santa paz. Orem um pelos outros, tá, gente? Eu que recebo os telefonemas. Eu sei que tem muita gente precisando de oração. E orem um pelos outros. Simone Havaiani, você tocou bonito ontem, viu, Simone? Parabéns. Aliás, todos os grupos foram muito bons. Foram todos bem. Que Deus abençoe. Beijão para todos vocês. Beijos.